Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Senhor, meus queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos juntos aprendendo a lição de número 3, lição da classe dos adultos, né? E aqui no canal Rascunho da EBD, como quem já é inscrito já sabe, né? E muito obrigado aí pelos novos inscritos e os demais irmãos que já estão. Deus abençoe. Você pode, quem não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez, pode se inscrever. E quem já é inscrito, você pode compartilhar com os demais irmãos, porque trata-se de um subsídio para a aula, não é? Deus abençoe a todos. É claro, as nossas aulas têm sido uma bênção, não é? Pastor Elionai Cabral, ele trouxe um assunto importante, que é a vida de Paulo. E nesta oportunidade, lição de número 3, estaremos estudando a conversão de Saulo de Tarso, né? O título geral da nossa lição, da classe dos adultos, é O Apóstolo Paulo, Lições de Vida e Ministério do Apóstolo Gentios para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está inserida em Atos, capítulo de número 9, versículo de 1 a 9. E está escrito assim, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Versículo 6. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Glória a Deus. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pelas mãos, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a conversão de Saulo e um ato da graça de Deus. O segundo tópico é Saulo e a doutrina da conversão. O terceiro tópico é as 3 faculdades interiores transformadas da conversão. 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Glória a Deus. Então temos aqui informações sobejas para a nossa lição. E a leitura bíblica em casa, como nos diz, já nos trouxe aqui informações importantes. E vamos tocando o barco por aqui. Glória a Deus. Na verdade, quando vamos trabalhar essa questão da conversão de Saulo, para melhor aclarar, temos que ler Atos capítulo 9, versículo 1 até o 31. Mas foi de bom alvitre esse resumo. Então, eu recomendo que leiam o capítulo 9 todo. Então, a conversão de Saulo, seu chamado ao caminho de Damasco, depois de convertido. Então, Saulo permaneceu alguns dias em Damasco, viajou à Arábia, mas regressou rapidamente para Damasco, e ali permaneceu 3 anos. Temos que reconhecer aí o progresso, tem que conhecer o progresso de Saulo em sua salvação, pois permaneceu em Damasco, mesmo querendo voltar para Jerusalém. Os vocábulos subir, carne e sangue, e Jerusalém, e os apóstolos que eram antes eles
significam para ele a mesma coisa, ou seja, ele precisava de estratégia, né? E ele precisava de preparo. Então ele ficou 3 anos ali. Então ele não assumiu logo o ministério logo após a convenção, né? Ele precisava se retirar um pouco, né? A retrospectiva da história de Saulo, ou de Paulo, ela é maravilhosa. Ele aparece aí como um jovem que testemunhou da morte de Estevão, quando a capa daquele profeta caiu, do Estevão caiu aos seus pés. Estevão orou por ele e pedindo aí a Deus que ele não lhe impusesse aquele pecado, né? Saulo associava a igreja, isso está no capítulo 7 de Atos, verso 58, capítulo 8, versículo de número 1, né? Saulo assolava a igreja, ele prendia os irmãos, Atos capítulo 8, versículo 3, isso nós lemos na lição passada, né? Mas só para embasar aqui o nosso argumento. E o texto nos diz aqui que Saulo causou uma dispersão sem comparação na igreja. Somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. A igreja, bastante gente se dispersou. E isso está em Atos capítulo 8, versículo de 1 a 3. Né? E assim que a morte que Estevão morreu, Deus levantou outro diácono como poderoso pregador e com sinais e prodígios. Aí nós vamos ver Atos capítulo número 8, versículo 8 até o versículo 40. Né? E o texto no capítulo 9 nos apresenta informações sobre a convenção de Paulo. Né? E podemos ver que no capítulo 1, versículo 1, aliás, ele ainda respirando a ameaça de morte aos cristãos para matar os discípulos do Senhor, ele pede carta para o rei de Damasco, a fim de prender alguns santos que encontrasse por lá. Então, Jesus Cristo, ele se revelou nele, ele se revelou para ele e habilitou com grande rapidez. Então, a Bíblia diz que ele foi convertido, ele não se converteu. O pastor Hernando Dias Lopes, reverendo Hernando Dias Lopes, ele escreveu na sua obra sobre Paulo, ele citou essa frase, né, que Paulo ele não foi convertido, ele não se converteu, ele foi convertido. E o texto aqui é muito claro, nos deixando essa informação, sim. Então o caminho foi o nome que a igreja recebeu. Não tinha naqueles dias, não se chamava ainda igreja, né? O nome era o caminho, né? Então, quando se falava o povo do caminho, já sabia que eram os cristãos, né? E o pastor Elionai Cabral também narrou isso com muita objetividade aqui no livro de apoio, né? Eles, naqueles dias, a identificação da igreja ainda não era conhecida. O nome que se identificava os seguidores de Cristo era o caminho. Atos capítulo 1, versículo de número 2. Capítulo 9, aliás, versículo 2. E eu, como estou com a Bíblia aberta aqui, o texto nos diz assim: e pediu-lhe carta para que dirigisse, a fim de que encontrasses alguns da seita do caminho. Né? Está aqui Atos 9, verso 2. Né? Tanto homens como mulheres, né? Que conduzisse, e aí fossem conduzidos a Jerusalém para serem presos. Né? Então, naqueles dias não se chamava ainda os cristãos de igreja, os do caminho. Então, depois desse nome, aí vai aparecer, esse nome, o caminho, também vai aparecer em Atos, capítulo 19, verso de número 9 e verso 23, e Atos, capítulo 22, versículo 4, Atos, capítulo 24, versículo 14, e em Atos, capítulo 24, versículo 22. Então, mesmo que Paulo não se referia à igreja como o caminho, a alusão a esse nome fora feita por Jesus, que falava do caminho, né? Então, quando levava a vida, como o que levava a vida, mas o que levava à perdição, o caminho da perdição, Jesus fez uma alusão a essa questão, né? E podemos observar que daí para frente, esse perseguidor, Deus fez ele se converter, né? O converteu. Então nós vamos ver a forma de como Deus trabalhou na vida de Saulo, né? Então a sua convenção, ele nos mostra o poder glorioso
do Espírito Santo de Deus para converter o homem. Então, no capítulo 9, versículo 3 até o versículo 9, vai narrar explicitamente isso. Diz assim: e quando ele estava no caminho, em viagem já perto de Damasco, repentinamente viu-se cercado pelo resplendor de luz. Né? Então, o texto é muito claro. Diz que Deus tinha pressa, né, para o progresso da salvação naquele lugar, e aí a preparação foi magnífica. Né? Deus se interpôs no seu caminho. Capítulo 9, verso 3. Deus se interpôs. E quando ele tinha um propósito sério nos seus olhos, né, um propósito sério aos seus olhos, Saulo fazia tudo aquilo na sinceridade de seu coração. Então, quando ele estava pensando que prestava um serviço para Deus, Deus sempre considerava a sinceridade dos homens, né? Mas Saulo precisava conhecer o amor de Deus, ele precisava conhecer a Deus, e não só os fatores religiosos, e todo o conhecimento e entendimento que ele tinha daquela questão da religião, porque ele era fariseu, né? Fazia parte daquele grupo de fariseu, né? Aí a Bíblia nos informa aqui no capítulo 3, no verso 3, que a salvação é algo como algo súbito. Então, a salvação chega em nosso caminho, a nossa estrutura aí, a nossa estrutura, ela nos atrai, ela muda, ela traz um grande resplendor de luz. Aquilo que era treva torna-se luz, né? E foi isso que aconteceu com Saulo. Então, qualquer homem chamado desde o ventre da sua mãe cairá diante da luz da salvação, ou seja, ele vai ter que se dobrar. Qualquer homem ouvirá a voz do que se chama pelo nome, né? E aí ele observe que Deus conhece todos pelo nome, e ele não chamou Saulo de apelido, de perseguidor, não ofendeu, ele só chamou Saulo, Saulo, e ele disse: quem és tu, Senhor? Então Deus nos conhece, Deus sabe quem é o homem, o que o homem faz, por onde o homem anda, por onde permeia, e assim sucessivamente. Então, Saulo, mesmo perseguindo a igreja, Deus tinha um projeto com ele, né? Deus tinha um projeto com ele. Então, quando chegou a hora, subitamente ele foi convertido, né? Deus converteu a Saulo. Então, os homens que o acompanhavam conduziram até a casa aí, na casa onde ele ficava, ficaria por 3 dias ali sem comer e sem beber, mas aguardando o que havia de ocorrer consigo. Então Deus deixou ele ali no stand-by para apresentar para ele o maior plano que o homem pode ter, que é o plano salvífico, que o homem pode aceitar. Em Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso quer dizer que o homem não tem mérito nenhum na salvação. Deus salva, ponto, e acabou, né? Foi o que aconteceu com Saulo. Então, essa forma radical, vamos dizer assim, que Deus fez com Saulo. Então, foi uma conversão brusca, né? Ele precisava de Saulo, Saulo era o perseguidor, Saulo sabia bastante coisa da lei de Deus, mas não estava praticando como tal. Ele estava querendo fazer conforme os costumes da religião que ele fazia parte. E os costumes da religião, ela não é garantia de salvação para ninguém, absolutamente ninguém. Dogmatismo religioso, dogmatismo cético, não é garantia salvífica para ninguém. O que garante é Deus salvando e o homem compreendendo o chamado de Deus, né? E nós podemos ver que a conversão de Saulo foi um ato da graça de Deus. No primeiro tópico da nossa sessão, o impacto da visão resplandecente no caminho de Damasco, ela tornou Saulo, pegou Saulo de surpresa. Então esse impacto, a visão gloriosa de uma vida, né, que moveu com a emoção de Paulo, trouxe a ele um novo pensar, estabeleceu a ele um novo caminho, né, e ele ainda estava sobre o efeito daquele sucesso, daquela luz que teve em Jerusalém, aquele sucesso todo que teve em Jerusalém. Ele pensou que ia contra os seguidores de Jesus, ele pensou que ia ter sucesso sobre isso. Ele estava sobre aquele impacto e ele estava com aquela coragem racional. Então Saulo de Tarso foi bem relacionado com as castas sacerdotais, tinha carta branca para ir e vir, e por isso como ele tinha acesso a tudo isso, Deus transformou a vida dele
E o texto bíblico nos diz que ele foi de muito alvitre, de muita valia, ou melhor, para o reino de Deus, e depois de Jesus é um dos homens mais conhecidos no Novo Testamento, né? Saulo de Tarso, Paulo, é um dos homens mais conhecidos no Novo Testamento. Então, foi um caminho, né? Foi naquele caminho para ele estava indo praticar mais atos para seguir atos contra o povo do caminho, o povo de Deus. Aí foi quando ele encontrou Jesus de forma singular e definitiva, né? Então, quase no fim das viagens, cerca de 240 quilômetros, ele viu e ouviu, né, o Senhor Jesus. Ele ouviu de Deus, ele teve aquele impacto, né? E aí ele fez a pergunta foi feita e o perseguidor lhe mostrou aí quanto o Senhor prezava e amava e era unido com a sua igreja. Então Deus não deixa a igreja perecer. Deus jamais deixará aquele que confessou, que deixou, que buscou a Deus. Deus não deixará ele sozinho. Então Deus trabalhou de forma poderosa na vida de Saulo quando ele entendeu o chamado de Deus. Quando ele entendeu o chamado de Deus, Deus trabalhou na vida dele e em favor da igreja, porque ele era um perseguidor, né? Então ele não perguntou se Paulo perseguia, ele não perguntou, não fez perguntas escabrosas para Paulo. Ele não perguntou porque Paulo perseguia a igreja, mas sim porque o perseguia. Perguntou por que me persegue? Porque mexeu com a igreja, mexe com Deus, mexe com Jesus. É isso que está escrito. Então Saulo não sabia o que estava falando com ele. Ele não sabia. Então ele viu e respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus também não engana ninguém, ele se identifica. Deus, por meio de Jesus, ele não engana ninguém. Ele não fica trabalhando com trapaça. Vou te pegar na esquina. Não tem que pegar na esquina, ele pega na reta mesmo, né? E ele se identifica. Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Atos capítulo 9, verso de número 5. Está na leitura bíblica em classe. Então, após essa resposta, o novo convertido foi instruído quanto ao que ia fazer. Aguardai o que há de fazer. Então, toda a sua volta ouviram a voz, mas não viram ninguém, né? Além disso, eles ouviram o som, mas não compreenderam, porque a voz era diretamente para Paulo, né? O que a voz havia dito. Eles não compreenderam o que a voz havia dito e também não viram ninguém. Então, levantou-se do chão. Paulo estava cego. Ele deveria seguir viagem, levado pelos outros para a cidade, que ali aguardaria, né, a pessoa que lhe daria, que ele diria o que ele devia fazer, conforme Atos capítulo 9, verso 6. Né? Vamos ver que a experiência foi marcante, a ponto de ter aí um ponto entre dois extremos propriamente dito. O primeiro foi a experiência pessoal de Paulo, né? Esse ponto. Então o perseguidor passou o apóstolo, de odiento às causas de Cristo, ele tornou-se o mais apaixonado discípulo de Cristo. Então observe que esses dois pontos são pontos cruciais e importantes, de perseguidor a apóstolo e daquele que odiava as causas de Cristo. Ele agora passou a ser um apaixonado, um dedicado às causas de Cristo. Então somente Saulo. Então o primeiro ponto é a experiência pessoal de Saulo, né, ou de Paulo. Saulo somente entendeu completamente o que estava acontecendo quando ele viu, ouviu e disse-lhe o que Jesus lhe disse, né? Lhe pediria, ele disse. Aí obedeceu imediatamente, mesmo ainda ele não tendo compreendendo muita coisa, né? Mas ele disse: vá para Damasco, que lá eu te enviarei alguém para dizer o que você tem que fazer. Então note que a obediência de Saulo, na verdade, mesmo que ele foi compulsoriamente, se for observar o texto, né, foi completamente porque, primeiramente, ele foi a sua resposta a que alguém, então, ele não queria ser o Messias, mas ele, em segundo lugar, porque ele deu ordem, então aquela ordem mudou o curso do seu plano, o plano de vida dele, o foco que ele tinha mudou. E em terceiro lugar, nós vamos observar que porque ele teria que confiar em um desconhecido. Então, tais atitudes seriam impensadas para um personagem com o currículo de Saulo, né? Mas mostraram sua fé
e obediência em ação. Então Deus, por meio de Jesus, salvou a Paulo subitamente. Paulo, consequentemente, foi e obedeceu meio que compulsoriamente, mas foi o que aconteceu. Ele foi, a sua resposta foi a alguém que até então ele não cria ser o Messias. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. E Paulo precisava dessa firmeza. Deus, por meio de Jesus, falou poderosamente na vida de Paulo, né? E aí essas atitudes trouxe aí, seria impensado antes de Paulo se converter. Então ele estava literalmente convertido, porque Deus logo testou a fé dele, né? Então a segunda experiência, podemos observar que a primeira experiência Saulo foi marcante, aí tem os dois pontos extremos. A terceira foi a experiência que Saulo teve pessoal, e a segunda, e a terceira experiência foi que Saulo foi uma demonstração da graça de Deus. A experiência dele foi uma demonstração da graça de Deus. A Calvino vai informar, em um dos seus escritos, ele fala que a graça de Deus é vista não apenas por em um lobo tão cruel, mas sendo transformado em ovelha, mas também ele assume o caráter de um pastor. Então não era um lobo mau bravo como era o Saulo, não só isso, né? Mas transformou ele em ovelha e também tornou ele assumir um caráter de um pastor. O próprio pastor reconhece isso em seus escritos, né? Quando ele vai observar a linhagem que usa para descrever a conversão de Saulo, em Gálatas capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Então podemos observar, meus irmãos, que a conversão de Paulo foi miraculosamente, foi cabalmente um ato da graça salvadora de Deus, por meio de Jesus Cristo, ok? Depois nós vamos ver que a graça salvadora de Cristo e nós vamos ver isso em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a todos que querem, e Deus tem o seu projeto para o homem. Então Deus manifestou a sua graça para com esse homem, porque porque ele era um eleito de Deus, ele trabalhou para tal, ele inevitavelmente seria salvo. Então a mesma graça é para todos que aceitaram a Cristo, a fé, a oferta salvadora de Jesus Cristo. Então Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 8, diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós ou de vós, é dom de Deus, né? O impacto da experiência sobrenatural de Paulo teve no caminho, né? Isso é importante. Então, no segundo tópico da nossa lição, nós vamos encontrar assim, aclarando a doutrina da convenção, né? A doutrina da convenção. Na verdade, quando vamos observar toda essa temática da convenção, nós vamos observar que Deus, a parte de Deus é regenerar, é justificar, é santificar. E ele faz isso na faculdade intelectual do homem, trabalha também na faculdade emocional e trabalha na faculdade da vontade. Logo, o homem é transformado, Deus tocando nessas três faculdades aí que eu acabei de apresentar, e também está no escopo no corpo da lição aí, na página de número 20, na lição de professor, ok? Na lição do mestre. O segundo tópico, a doutrina bíblica da convenção. Nós vamos observar que a convenção começa no arrependimento, claro, isso é até uma redundância. Então a palavra arrependimento no grego é mateneu, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, o arrependimento traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada aí de um desejo de corrigir o rumo. Então, observamos que Deus transformou a vida do apóstolo, do então Saulo e hoje apóstolo Paulo, né? Então, podemos observar que toda essa demanda, essa experiência de Paulo, né, ele teve com Deus, né? Teve com Deus por meio de Jesus. Então poderemos encontrar aí textos bíblicos que vai falar sobre as cartas de Paulo, essa consciência que impulsionava Paulo sobre a dependência, né, daquele que o salvara
e o chamar aí ao ministério, né, e que deve aí nos impulsionar da mesma direção, Nós vamos observar também nesse contexto da conversão de Paulo, o Paulo e Ananias, né, a recepção da igreja por meio de Ananias. No capítulo 9, versículo 10 a 25, nós vamos observar isso. Então a recepção de Paulo na igreja foi um pouco diferente. Ele jejuou, orou, esperou por 3 dias, porque a Bíblia diz que ele não comeu pão e nem bebeu carne, né? Antes que obtivesse aí algumas explicações para tudo aquilo que aconteceu com ele. Deus deu a ele a condição dele entender o que foi que aconteceu. Então essa atitude de Paulo mostra a sua rápida transformação. Claro, como fariseu ele orava, jejuava, já fazia tudo isso, mas era de forma diferente, ele tinha propósitos diferentes, objetivos diferentes, escabroso, asqueroso, né? Então Paulo esperou claramente que o Senhor lhe enviasse aí uma pessoa, uma resposta, aliás. Enquanto isso, apenas jejuou e orou. Como diz aí, John Stott dizia assim: o rugido do leão foi transformado em um balido de cordeiro, né? Então, aquele homem bravo, aquele homem asqueroso mudou, que era um monstro, tipo um lobo, virou aí um cordeiro, né? Então, seu relacionamento com Deus foi transformado completamente. O rugido do leão foi transformado em um balido de cordeiro, glória a Deus, e assim sucessivamente. Então, e como foi o diálogo, né, de Saulo com Ananias? Enquanto Saulo esperava jejuando e orando, o Senhor tinha um diálogo muito interessante com Ananias, porque Ananias se espantou, né? Como pode? Deus fala com ele: esse camarada até ontem estava matando gente aí, esse camarada estava batendo nas casas das pessoas, se fosse do caminho ia morrer, não tinha jeito, ou ia levava as pessoas presas, enfim, é perseguidor nato, é um homem feroz. Por certo, Ananias se apavorou, mas a Bíblia diz que Deus falou com ele e disse: este é para mim um vaso escolhido. Aí foi onde ele aplacou o seu medo, né, e a sua consciência retomou que era o Senhor que estava trabalhando na vida de Saulo. Então, esse diálogo muito interessante com Ananias, que era um membro mais velho da igreja, mais antigo, né, mais velho não, mais experiente, aparentemente. Então, naqueles dias, naquele lugar, ao receber a ordem de orar por Saulo, ele respondeu ao Senhor que Saulo era um homem muito perigoso, né? Demonstrou aí um medo, né? E assim, como eu já disse, mas a resposta de Deus foi muito poderosa, dizendo, Saulo recebeu essa revelação e dizendo: este é para mim um vaso escolhido. Então ele foi testemunha da transformação de Paulo também. Então o próprio livro de Atos vai nos mostrar que, além de ser apóstolo do circunciso, conforme Romanos capítulo 11, versículo 13, e Gálatas capítulo 2, versículo 2 e 7 até 8, e Efésios capítulo 3, versículo 8. Ele também foi testemunha perante o governador Félix e a sua esposa Drusila, né, que era Ananias no caso, a sua esposa Drusila também teve essa experiência de ver isso. Atos capítulo número 24, versículo 24. Então o rei Herodes Agripa II, além de comparecer perante o César, após essa palavra, Ananias se encheu de coragem e foi ao encontro do novo convertido. Então, em Ananias, Saulo encontrou uma resposta para o seu problema de cegueira. Ele recebeu a oração, ficou cheio do Espírito, foi batizado e finalmente ele se alimentou. E Ananias foi o primeiro a reconhecer o perseguidor como cristão, e também, quando foi orar por ele, chamou de Saulo, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que tudo aquilo que estava tenebroso, tudo aquilo que estava ruim, mudou radicalmente. Glória a Deus, mudou radicalmente. Então a conversão começa pelo arrependimento. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal na vida dele. A conversão de Saulo faz parte da doutrina bíblica da salvação, claro.
a convenção, no caso, né, de Saulo, a convenção no contexto geral. Na Bíblia de Estudo Pentecostal tem um estudo muito importante sobre o fator da regeneração, na página de número 1576. Você pode ter, quem tem essa Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai ter, aqui está ela, você vai ter estudos, aliás, quase todo assembleano que eu conheço tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Editada pela CPAD, pela nossa casa publicadora. O tópico 3 vai nos dizer assim: as 3 faculdades interiores e transformadas na convenção. A faculdade intelectual. Nesse campo, a alma do homem muda o seu modo de pensar, né? Muda o seu modo de pensar. Então, quando vamos observar isso, nós vamos ver que ele muda o modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, ou seja, conforme Romanos capítulo 3, verso de número 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, ou seja, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, e segundo, nós temos aí as faculdades das emoções. Essas faculdades das emoções, nesse campo aí da alma, o pecador experimenta a mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta aí a tristeza pelo pecado contra Deus santo e justo, né? E em 2 Coríntios 7, versículo número 10, né? Muito boa essa reflexão aqui, esse texto aqui. E a faculdade da vontade, ou seja, se o homem está convencido do seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecado agora pode pensar e desejar, o pecador pode pensar e desejar fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Não é? E assim sucessivamente. Então nós podemos observar que o aprendizado da lição é muito importante, não é? Porque o pastor Elienay trouxe aqui muito claro, bem sintetizado, bem explícito, né? Dividido, não temos nenhuma dificuldade de entendimento quanto a isso, né? Glória a Deus, né? Esses elementos, esses 3 elementos distintos da convenção, que é o arrependimento e o intelecto, o arrependimento e emoção, ou emocional, e o arrependimento e o volitivo, no caso, né, que é a questão da vontade, e assim sucessivamente. Tudo isso muda. Aquela vontade que você não tinha é aquela vontade que você vai passar a ter, né? Aquela vontade que você não sentia de ter alguma relação com Deus, de cuidar das coisas de Deus, aí você passa a ter, porque ele mexe com o volitivo, ou seja, a vontade, né? E assim sucessivamente. Então, logo, depois daqueles episódios, do episódio da salvação, houve aí um relacionamento de Paulo com a igreja, né? Desse ponto em diante, ocorreu que Saulo, a maior mudança de toda a sua vida, que foi em relação à igreja, assim como quando ele se sentiu fortalecido com a acolhida de Judas e Ananias, Saulo saiu pregando nas cidades, causando aí espanto e confusão a todos os judeus, e passou a ser perseguido. Alguns deles tramaram morte de Paulo, e saiu foragido em um cesto para a muralha da cidade. A igreja a qual ele odiar, aliás, passou a ser objeto de amor apaixonado, contagiante. Então Saulo também mudou seu relacionamento com os judeus. Em vez de concordar com eles sobre o Messias, ele passou a demonstrar que Jesus era o Cristo, né? Que Jesus era o Cristo. Então, aqueles que esperavam, né, lá até as sinagogas para persuadir, né, para perseguir os seus compatriotas, aí na verdade os seus compatriotas tinham aí experimentado a caminho de Damasco, uma nova perspectiva, uma nova vida, uma mudança radical no seu viver. E aí antes os judeus ele ia antes aos judeus para pedir autorização para matar os cristãos, mas depois foi os judeus que para eles foi aos judeus para que eles morressem, né, para a sua incredulidade. Então ele agora estava pregando
para aqueles que tentaram perseguir. E assim sucessivamente. Depois nós vamos ver as viagens de Paulo e Barnabé. Ele se apresenta como apóstolo lá no capítulo 9, verso 26 a 31. Então as mesmas dificuldades enfrentadas por Ananias quando teve que encontrar Paulo, foi também enfrentada pelos irmãos em Jerusalém, quando o novo convertido voltou para lá, né? Novamente Deus providenciou um homem que se dispôs a acreditar em sua convenção, em sua chamada, né? E aí a Bíblia diz que ele se apresentou aos irmãos, né? Temos aí que lembrar sobre a conversão em Damasco e a sua chegada em Jerusalém. É um período aí cerca de 3 anos que Paulo passou na Arábia. Alguns entendem que ele buscou isolar-se, né, para buscar a Deus e, enfim, e entendê-lo melhor aí para estudar todos esses fatores. Então, outros comentaristas vão afirmam que esses 3 anos compensaram os 3 anos que ele não passou com o Senhor, né? Então, são imaginações, são especulações, não é ruim, é bom, não é? Mas o texto bíblico ele é muito objetivo. Ele passou lá 3 anos, lá na Arábia, e quando voltou, já voltou pronto para o trabalho. Glória a Deus, né? Não foi logo, subitamente, que ele se converteu, que ele assumiu a responsabilidade. Não, Deus levou ele para aquele lugar para prepará-lo, né? Para prepará-lo. E assim como os outros apóstolos, enfim, ele voltou para lá para ser recebido em Jerusalém. Então, foi de lá que ele saiu, é de lá que ele tinha que voltar, né? Deus tem seu projeto, Deus tem o seu plano, e Deus não se enrola. Deus não adianta que ele não se atrapalha no que ele tem, na sua vontade, nos seus objetivos, né? Então, toda a mensagem de Paulo ela é cristocêntrica, ela é uma mensagem voltada para a salvação, a graça salvadora, né? Era também uma mensagem que tinha o poder do Espírito Santo, né? Ele tinha convicção que sem o Espírito Santo ele não podia cumprir a grande comissão, né? Então, Paulo era corajoso, né? As características do testemunho de Paulo é muito importante, ele era corajoso. John Stott vai trazer essas informações também. Ele custou caro também, Paulo pagou o seu sofrimento, o seu desvelo, pela pregação do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Saulo, a conversão de Paulo nos ensina muitas lições, né? E nós podemos aprender a orar pelos irmãos que são perseguidos, testemunhar. Aprender também que testemunhar é um dever que mostra aí nossa temperatura espiritual. Também nos ensina a vivência e a conversão, vivenciar a conversão genuína e implícita necessariamente, necessariamente a mudança, né? Implica isso, ou seja, vivenciar a conversão implica também na mudança genuína, necessariamente na mudança de vida, de comportamento, de ser, do ir, do vir, e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos vossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, obviamente, né? Somos agradecidos ao Senhor, e na próxima aula estaremos aprendendo a aula de número 4, a vocação para ser apóstolo. Deus abençoe a todos, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.